Boa tarde, estamos em videochamada com o professor Marco Neves. É professor na Universidade Nova, Faculdade de Ciências e Humanas, é investigador do Centro de Estudos Ingleses de Tradução Anglo-Portugueses, é fundador do Eurologos Portugal, dedica-se à divulgação linguística e cultural, sendo autor de vários livros relacionados com a língua portuguesa, a gramática, a escrita e a tradução. É também criador de vídeos pedagógicos e educativos nas redes sociais, onde tem cerca de 400 mil seguidores e milhões de visualizações mensais. Além disso, é apresentador de programas semanais como o Português Suave, na Rádio Observador, e um segmento diário, Esta Língua que nos une, na RTP1 e na RTP Notícias. Boa tarde. Iremos fazer algumas perguntas que gostávamos de saber sobre si. O Marco Neves foi aluno da Escola Secundária de Peniche nos anos 90. Foi aqui que surgiu o seu interesse pelo estudo da língua portuguesa? Olá, antes de mais gostava de agradecer pelo o convite para a entrevista e sim, foi também na escola, não foi só na escola, mas foi na escola, por exemplo, lembro-me de ter encontrado numa feira do livro que houve na biblioteca da Escola Secundária de Peniche, que às vezes, não sei se ainda acontece, mas pelo menos na altura havia de vez em quando uma feira do livro, e encontrei um livro sobre línguas da Europa que me fez ficar muito interessado pelo tema, ainda mais do que já estava. Foi também na escola que encontrei professores que falaram sobre este tema, o professor, por exemplo, o professor José Monteiro, que foi meu professor do 7º ao 9º ano, e na altura a Escola Secundária de Peniche ainda tinha o 7º, 8º e 9º, agora já não, pelo que eu sei, e por isso foi alguns professores, alguns livros que encontrei, mas não foi só, também foi através de viagens com os meus pais e de conversas, mas a escola ajudou-me bastante, a Escola Secundária de Peniche, onde eu saí da Escola Secundária de Peniche em 1998, depois vim para Lisboa estudar na faculdade, mas estive aí 6 anos a estudar, o que foi bastante. Foi, aliás, se retirarmos o mestrado e o doutoramento, foi a escola onde eu estive mais tempo. Não sei se respondi à pergunta. Sim, acho que sim. A próxima pergunta que nós temos aqui é: quando estudava nesta escola, já pensava desenvolver este trabalho em torno da língua portuguesa? Não. Eu quando andava na escola, durante a maior parte do tempo que andei na Escola Secundária de Peniche, tinha como objetivo ir para a História. O meu objetivo era a História. Aliás, até o 9º ano eu estava muito indeciso. Lembro-me de ter uma professora, que era a professora Leonor, de Fisicoquímica, que me dava aulas de Fisicoquímica, que eu não sei se ainda está na escola, penso. É a nossa É a professora. nossa. Ahm, que aliás é a minha prima, a prima da minha mãe, que me disse que estava sempre. Lembro-me de falar com ela e dizer que ia para Humanidades e ela ficar muito surpreendida porque achava que eu devia para Ciências, porque eu estava muito Fisicoquímica. Então havia essa indecisão até o 9º ano, mas eu fiquei bastante decidido no 9º ano e para Humanidades. Depois, quando fui para o 10º ano, escolhi Humanidades, mas tinha o objetivo de ir para a História depois na faculdade. Portanto, o meu objetivo era sempre ser historiador. Foi só no último ano, no 12º, por causa de colegas, de conversas com colegas e também do meu interesse, que cada vez era maior na questão das línguas, que acabei por decidir ir para estudar aquilo que se chamava na altura Línguas e Literaturas Modernas, a variante português e inglês. Portanto, foi um percurso na escola. Agora, pelas próprias experiências que tive na escola, com vários projetos com colegas e com professores, ou seja, ficou lá, digamos, a semente de gostar de escrever, gostar de falar também em público, de comunicar e de estudar as línguas. Tive vários e bons professores de português, de inglês e de outras línguas, de francês também. E por isso, digamos que eu não sabia quando estava aí o que é que queria saber, o que é que queria ser, porque também, na verdade, é muito difícil as pessoas planearem assim com tanto tempo a sua vida, mas digamos que a escola deixou-me várias sementes, boas sementes, que depois, mais tarde, deram origem a algumas das atividades que tenho hoje. E, e devo dizer que gosto muito de voltar e de ver a escola, porque eu vou muitas vezes a Peniche ainda, os meus pais e um dos meus irmãos vivem aí perto, no concelho, e por isso gosto muito de voltar e de visitar a escola quando é possível.
quando estudava cá, quando era estudante do ensino secundário, lia muito? E que género de livros é que gostava de ler? Lia muito. Tinha uma. hum, os meus avós, os meus quatro avós são também, ou viveram durante muito tempo no Conselho de Peniche. A minha avó materna e o meu avô, peço desculpa, a minha avó paterna e o meu avô paterno, a minha avó Leonor e o meu avô Faustino, tinham uma mercearia no Largo de São Paulo, em Peniche, e eu estava muitas vezes lá a brincar. Os outros meus dois avós tinham uma papelaria na Atuguia da Baleia, o meu avô Manel e a minha avó Gisela, e nessa papelaria também havia muitos jornais e muitos livros, e eu também por causa dessa papelaria lia muito. Lia todos as BDs que apareciam, lia jornais, lia os livros que estavam à venda. Depois havia também uma pequena livraria que eu penso que ainda hoje existe, uma papelaria barra livraria, que é Copicentro, que eu ia comprar alguns livros, e na escola tinha a biblioteca, onde ia buscar também vários livros e lia. Portanto, sim, lia tudo. Lembro-me de ler um livro quando estava na escola secundária, na altura ainda estava no sétimo, oitavo e nono, já não lembro em que ano, mas estava na Escola Secundária de Peniche, que é um livro chamado Cosmos, de Carl Sagan, um livro sobre ciência, que eu gostei muito. Depois lembro-me também de ter encontrado também numa feira do livro, em Peniche, um livro de Mário de Carvalho que se chama Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, que me vou gostar mesmo muito de muita literatura portuguesa e não só. Lia também livros de ciência e de línguas, portanto, podemos dizer que sim, que lia muito. Que livros recomendaria para alunos do ensino secundário, considerando que se constata uma certa resistência à leitura? O que eu posso dizer é que nós normalmente falamos dos livros assim em abstrato. Quer dizer, normalmente, há pessoas que falam concretamente em vários livros, claro, mas eu acho que todas as pessoas têm a sua pancada. Eu gosto muito de línguas, não só, mas gosto muito de línguas. Há pessoas que gostam de desporto, outras pessoas gostam de geografia, outras pessoas gostam de coisas que não têm nada a ver com a escola, como é óbvio, todos nós temos muitos gostos. O que eu posso dizer é que nós, por vezes, esquecemos de que há livros sobre tudo. Qualquer área que a pessoa tenha de interesse vai encontrar livros, alguns bons, outros maus, como em tudo. Ou seja, o que eu diria é que a pessoa pode começar por procurar um, livros sobre temas em que tenha uma grande motivação para ler. Se a pessoa gosta por exemplo, os meus dois filhos, um tem 8 anos, é o Matias, outro tem 13 anos, é o Simão, eles adoram futebol. Eu também gosto, mas de ver, não era muito bom jogar. Quando estava na escola secundária, era daqueles alunos que tropeçava muito quando estava a jogar futebol. Mas eles, só para dizer que no caso eles ainda são novos, mas tenho aqui vários livros em casa sobre futebol, sobre história de futebol, sobre tudo o que implica este desporto em particular. Isto é só um exemplo. Portanto, o meu conselho é que as pessoas procurem livros também sobre os temas que lhes interessam e depois, mais tarde, uma segunda fase, sobre temas que talvez não conheçam, mas que podem servir para descobrir novas partes do mundo que não são tão. Que a pessoa pensa que pode não estar assim tão interessada, mas está. E depois, claro, a ficção, porque a ficção ajuda-nos, eu não diria a viver melhor, mas ajuda-nos a viver mais. Ou seja, nós quando estamos a ler um romance, podemos estar a ler, podemos estar num sítio em que parece que não está a acontecer nada, podemos estar na fila, sabe, das finanças, e estamos a viver mais coisas do que aquelas que seria possível se estivéssemos quietos sem estar a ler, e de uma forma mais profunda, em que obriga a nossa imaginação a trabalhar, o que também por vezes é bastante bom. Mas o meu conselho geral é: todas as pessoas têm um gosto, seja do que for. Não há ninguém que diga, não gosto de nada. Pode ser de música em particular, de um tipo de música em particular, de filmes, de banda desenhada, de- e há livros de tudo e sobre tudo, e pode ser uma forma de entrar neste hábito que eu acho que é bom de ler, e de ter assim acompanhar alguém a falar sobre alguma coisa de forma um pouco mais prolongada. E portanto eu penso que esse será um conselho que eu poderia dar. Então, tem um livro intitulado Guia para Escrever Melhor e
considera que se escreve mal em língua portuguesa? Se há casos em que se escreve mal em língua portuguesa? Eu vou dar uma resposta um bocadinho mais longa do que se calhar seria, vocês esperariam, porque é assim, nós todos trabalhamos, nós todos falamos português e aprendemos a falar desde crianças e digamos que falar, a parte oral da língua, tem as suas dificuldades, principalmente falar em público, falar numa aula, estarmos nervosos perante outras pessoas, isso é difícil. Mas no dia a dia, quando estamos com os amigos, quando estamos com uns com os outros, em geral as pessoas não têm dificuldade em falar, em conversar, em contar piadas, ah, a oralidade é complexa mais do que nós pensamos, mas é relativamente fácil. Nós estamos preparados, nós evoluímos, a nossa espécie evoluiu para falar. Ah, a escrita, reparem, no mínimo, nós sabemos, nós temos línguas como o português e outras, não o português em si, mas outras línguas, pelo menos há 50 mil anos, provavelmente bastante mais, mas pelo menos há 50 mil anos, é o mínimo. A escrita foi inventada há 5 mil anos, ou seja, é um décimo dessa duração mínima da oralidade. Portanto, nós não estamos, a nossa espécie não está não evoluiu para a escrita. A escrita é uma ferramenta artificial que nós criamos, e ainda bem, porque nos permite comunicar entre gerações e épocas diferentes. Eu posso dar um exemplo. Eu tenho aqui uma edição de um livro que foi escrito há quase 5 mil anos, o Gilgamesh, que foi escrito na Suméria. Isto é uma tradução desse livro. Portanto, nós conseguimos comunicar com estes povos de há 5 mil anos, um livro de história sobre amizade e amor e morte, e este livro é muito antigo, é dos mais antigos que há, e, no entanto, é muito mais recente do que a oralidade. E porquê é que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto porque a escrita exige um esforço, nós temos de aprender na escola, enquanto que a oralidade nós aprendemos em casa facilmente, nós a escrita temos de aprender na escola. Mas, eu às vezes digo a brincar, nós podemos pôr uma criança numa biblioteca, ela não vai aprender a ler. Se pusermos uma criança entre adultos a falar, ela vai aprender a falar mais tarde ou mais cedo. Vai demorar, mas vai aprender. Na biblioteca precisa do esforço, precisa de um professor. Olha, eu estou a dizer isto porquê? Porque eu, quando tinha a vossa idade e estava na escola secundária de Peniche, na verdade, nós escrevíamos muito menos do que vocês escrevem. Porque se vocês pensarem, tem e-mails, tem mensagens de texto, tem mensagens de WhatsApp. Eu sei que também existem os áudios que todos nós usamos, mas também escrevemos. Temos escrita à nossa volta constantemente, de uma forma que não era assim nos anos 90. Houve aqui uma transformação bastante forte. A sociedade hoje vive mais pela escrita, e vive pela escrita informal, que na verdade nós não estávamos habituados a escrever. A escrita era sempre algo mais formal, era tirando as cartas aos amigos, mas mesmo assim eram muito raras. A escrita era algo controlado, com uma escrita mais controlada. Hoje vivemos num mundo em que há muito mais escrita, mais informal, vivemos num mundo em que todos temos de escrever, em qualquer profissão, e vivemos num país onde a população só aprendeu a escrever muito tarde. Nós tínhamos níveis de analfabetismo em Portugal muito elevados até muito tarde, o que ainda hoje tem um certo peso na falta de hábitos de leitura. Portanto, nós temos um país onde há pouca leitura, mas em que todos temos de escrever muito, e por isso leva-nos a estar pouco preparados para escrever, e escrevemos com mais dificuldade, porque temos medo, temos insegurança, não sabemos se estamos a escrever bem. Aqui a única solução, na verdade, é ler mais, ler de tudo, não estou a dizer só livros, ler, treinar e continuar a tentar escrever um pouco melhor, porque é difícil. E outra coisa, eu a falar aqui, mesmo à distância, mesmo com aqui com o computador no meio, eu tenho as mãos, tenho os gestos, é mais fácil transmitir o que eu quero. Na escrita nós não temos nada disso, o que nós temos é letras e pontuação. E com as letras e com a pontuação temos de conseguir transmitir tudo o que nós, quando estamos presentes, conseguimos também transmitir pelo tom de voz, pela intuação, pelo corpo, pela cara, pelas mãos, e por isso torna a escrita bastante difícil, e só treinando. É um desafio, e há pessoas que gostam muito desse desafio e que gostam de escrever precisamente porque têm esse desafio. Como é que eu vou conseguir fazer qualquer coisa no leitor, transmitir qualquer coisa, ou levar a que ele pense ou sinta alguma coisa, através deste meio tão limitado como é letras e pontuação. Há outras pessoas que ficam bloqueadas, que não conseguem, que têm medo, no entanto, todos, tanto os que gostam como os que não gostam, vão precisar de escrever. Às vezes é uma carta
um relatório, outras vezes é um trabalho da escola, outras vezes pode ser um conto, mas outras vezes pode ser uma mensagem, mas todos temos de escrever e não é fácil. Pronto, e é por isso que eu acho que sim, nós às vezes escrevemos mal porque escrever é difícil, mas todos nós conseguimos aprender com treino e com motivação. Obrigada. Ainda há pouco disse-nos que a nossa sociedade escreve mais do que as sociedades mais antigas. Não acha que o nosso uso dos aparelhos tecnológicos, smartphones e computadores e o facto de escrevermos desta forma mais informal não tem contribuído para que escrevamos com mais erros, usamos muitas abreviaturas e depois, quando escrevemos de uma forma mais formal, podemos cometer mais erros? Isso, essa última parte é muito importante. É verdade que, de facto, nós vivemos num mundo em que estamos a escrever, às vezes informalmente, outras vezes formalmente, e por isso aí pode haver mais confusões nos dias de hoje, porque nem sempre sabemos distinguir bem. É uma coisa que se tem de aprender. Mas eu devo dizer uma coisa: esta ideia de que em cada época a escrita está pior e as pessoas não sabem escrever é muito antiga. Logo nos primeiros textos da Suméria antiga, quando apareceu pela primeira vez a escrita, houve logo textos dessa época em que os mais velhos diziam: os jovens hoje já não sabem escrever. E mal tinham inventado a escrita, já se estavam a queixar de que os jovens não sabiam escrever. Portanto, esta ideia é muito antiga. Todas as épocas têm esta ideia: as pessoas já não sabem escrever. Porquê? Na minha opinião, é claro que há dificuldades, como nós estávamos a dizer, mas na minha opinião há aqui um fator que temos de ter em conta. Nós, quando olhamos para o passado, nós só vemos aquilo que sobrou, ou seja, os bons livros, os livros clássicos, aqueles livros que sobraram. Na época do Eça de Queiroz, por exemplo, e do Camilo Castelo Branco, havia muitas pessoas a escrever mal. muitas pessoas. Ou que não sabiam escrever. A maior parte das pessoas não sabia escrever, ponto final. Mas mesmo os que sabiam escrever, muitos tinham dificuldade, davam erros. Agora, quem é que sobrou? Quais é que foram os textos que nós hoje conhecemos do passado? Quais é que são os textos? São os textos dos grandes escritores, dos que sobraram. Nós hoje vemos à nossa volta pessoas com dificuldade a escrever, como sempre aconteceu. Agora, há mais pessoas a escrever, não é? Por isso é que também vemos mais dificuldades. Mas não me parece que a nossa época nesse aspecto seja pior do que as outras. Simplesmente temos mais pessoas a escrever e por isso vemos mais ainda essas dificuldades. Quanto às abreviaturas, elas são muito necessárias, são muito vistas, por exemplo, nos telemóveis, principalmente quando havia os SMS. Hoje, por exemplo, no WhatsApp já não há tanta necessidade de fazer abreviaturas porque não temos limite. Mesmo assim, as pessoas continuam a fazer abreviaturas. Mas também digo, se forem aos manuscritos dos escritores do século XVIII, XIX, vão lá estar as abreviaturas também. Há até um caso muito engraçado, um sinal de trânsito lisboeta, aqui em Lisboa, em Alfama, que é considerado um dos sinais, ou mesmo o sinal mais antigo, o sinal de trânsito mais antigo do mundo, ou um dos mais antigos. Não vou dizer que é o mais antigo, pode haver algum. Nesse sinal é uma pedra que está inscrita, a pedra tinha uma determinada dimensão, então quem escreveu o sinal diz: quem vier do lado de cima tem de ceder passagem, é uma coisa do género. Quem escreveu este sinal, a certa altura já não tinha espaço, então tinha de usar abreviaturas, tinha de diminuir a letra. Isto só para dizer que, mesmo numa época muito antiga, havia necessidade de fazer abreviaturas e de diminuir as palavras para caber no espaço que se tinha. Portanto, eu não acho que seja dramático haver abreviaturas, sermos informais. Agora, o que é difícil, e isso de facto é uma coisa que todos nós temos de aprender, é que há situações em que temos de ser mais informais e situações em que temos de ser mais informais. E nem sempre é fácil, nem sempre é fácil distinguir as duas, nem sempre é fácil de viver num mundo em que nós temos uma caixinha em que estamos a conversar com os nossos amigos, uma caixinha no computador, por exemplo, um chat, estamos a conversar com os nossos amigos, e logo ao lado temos o e-mail que estamos a escrever ao nosso professor. Nem sempre é fácil perceber o estilo que devemos aplicar em cada situação. Isso é algo que se aprende também. Mas eu não acho, sinceramente, que estejamos numa época em que as pessoas escrevam mal em comparação com épocas anteriores em que se escrevesse muito bem. O que nós temos é essa comparação com o melhor do passado e que comparamos com tudo o que existe no presente, bom e mau. Daqui a 100 anos, de certeza que as pessoas vão olhar para a nossa época e vão pensar nos grandes escritores, que ninguém sabe quem é que são, na verdade, e vão pensar nos grandes escritores da nossa época e vão ignorar completamente todas as dificuldades que nós tivemos e vão achar que a nossa época foi uma grande época de grande escrita e na altura vão se queixar: hoje já ninguém sabe escrever como se escrevia em 2026.
Considera a língua portuguesa uma língua difícil e porquê? É difícil para quem aprende de raiz, mas todas as línguas são difíceis para quem aprende de raiz, mas as crianças aprendem com uma grande facilidade. Até aí, aos 12, 13 anos, todos os seres humanos têm muita facilidade em aprender todas as línguas. A partir dos 13 anos, dos 13 pode ser mais cedo ou mais tarde, depende da pessoa, começamos a ter muito mais dificuldade. É uma área muito particular, porque isso não acontece com as outras áreas. Na matemática nós não temos mais facilidade quando somos muito novos, antes pelo contrário, né? Na língua portuguesa aprender a falar é muito fácil quando somos novos, torna-se mais difícil quando somos mais velhos. Estou a falar da oralidade, não da escrita, a escrita é um pouco diferente. Isto para dizer o quê? Se houver alguém que venha de uma língua muito diferente e que tenha de aprender português, claro que é muito difícil. Mas se houver alguém que venha tem a ver com a distância da língua original da pessoa. Portanto, não é uma língua particularmente difícil. Tem aspectos difíceis, mas depois tem outros mais fáceis. O inglês também tem aspectos fáceis de um lado, difíceis do outro. Um aspecto difícil do português são as muitas formas verbais. Nós temos muitas formas por cada verbo. Temos umas 50, não sei, agora não me lembro o número exato. Portanto, uma pessoa que venha de outra língua, que não tem essas formas, um inglês, que tem de aprender português, tem de aprender eu faria, eu fiz, eu fazia, eu faloei, uma série de formas só para um verbo. E isso é difícil, essa parte é difícil. Mas, mas não é uma língua que seja, no geral, mais difícil que as outras. Tem áreas particularmente difíceis, mas se formos ao inglês, por exemplo, o inglês tem as formas verbais mais simples, mas depois tem os phrasal verbs que são mais difíceis, depois tem a parte das, portanto, cada língua tem as suas dificuldades. Então, que contributos é que deu a língua portuguesa a outras línguas? A língua portuguesa, por causa da, da expansão marítima portuguesa, esteve em contacto com muitas línguas diferentes, recebeu muitas palavras diferentes de várias línguas. Eu sei que não é essa a pergunta, mas deixem-me só dizer, recebeu palavras do latim, claro. O português, na verdade, é latim alterado, foi sendo alterado na zona do norte de Portugal e da Galiza, depois tornou-se uma língua, veio para o sul, recebeu palavras germânicas, árabes, recebeu palavras do persa também, do grego, muitas palavras do grego, muitas palavras, algumas palavras do tupi-guarani, da América do Sul, línguas africanas, foi recebendo palavras de muitas línguas. Recebe também palavras do castelhano, do francês, do inglês. Ao contrário, também aconteceu muito. Há muitas palavras portuguesas em muitas línguas por esse mundo fora. Por exemplo, um, há línguas no Sri Lanka, no Sri Lanka, uma ilha sul da Índia, onde se diz algo como escola, secola, que é escola. Eu agora não sei dizer exatamente aquela língua, vem do português. Há muitas palavras no indonésio que vêm do português, como manteca, que é manteiga. Estou só a dar um exemplo, são centenas de palavras. O próprio inglês tem palavras, por exemplo, ainda há pouco tempo fiz um vídeo no Instagram sobre 3 animais que vêm do português, que foram do português para o inglês, o nome, como búfalo, zebra, e agora estava a ver se me lembrava do outro, era zebra, búfalo e flamingo. Estes 3 animais, os nomes ingleses dos animais vieram do português. E há mais exemplos, mesmo palavras de outras línguas. O francês também tem algumas que vieram do português. A palavra fetiche vem do português. Era feitiço. Feitiço foi transformado em fetiche noutras línguas. Podemos continuar por esse mundo fora e vamos encontrar muitas palavras em várias línguas que são palavras portuguesas. Principalmente na zona do Índico, na zona portanto, desde a África, Índia, a zona da Indonésia, há muitas palavras, porque também outros povos europeus, quando lá chegaram, começaram a usar o português como língua franca, como hoje o inglês é a língua franca em toda a Europa, o português chegaram a usar o português para comunicar com as populações da zona, que também já sabiam português, um pouco de português, por causa dos portugueses que lá tinham estado. Portanto, o português era uma língua franca que era usada até por outros povos, não só pelos portugueses. Portanto, temos mesmo muitas palavras espalhadas por esse país fora, por esse mundo fora, que vieram do português.
quer partilhar algum mito sobre a língua portuguesa connosco? Há muitos. Eu tenho um livro inteiro sobre os mitos. Ah, pronto, eu posso dizer, vou dar dois exemplos. Algumas pessoas, principalmente na internet, acham que o ditado quem não tem cão caça com gato era originalmente quem não tem cão caça como o gato. E na verdade originalmente era com gato. Mas depois criou-se esta ideia de ser como o gato. Depois temos o outro mito que é a origem de um palavrão, que eu não vou dizer, senão os vossos professores ficam um pouco aborrecidos de eu ter dito aqui na entrevista, que acaba em alho, e que há uma ideia, um palavrão muito famoso, que há a ideia de que a origem desse palavrão era um cesto que havia nas caravelas portuguesas, chamado cesto da Gávea, que teria esse nome, e que as pessoas eram, os marinheiros eram enviados para esse cesto, e portanto eram enviados, os outros diziam vai para o cesto, mas diziam o palavrão e seria daí que veio o palavrão. Mas na verdade é mentira, porque não há nenhum registro disso, para começar, mas além de não haver nenhum registro, se forem às cantigas de amigo e de amor e de escárnio e maldizer dos primeiros séculos da nossa língua, do galego ao português, que devem ter dado algumas, já devem ter dado algumas delas em português, algumas daquelas cantigas que não estão nos livros portugueses, essas não estão, usam, ou pelo menos não costumam estar, usam esse palavrão. Há várias cantigas de escárnio e maldizer que têm esse palavrão. Portanto, o palavrão é mais antigo do que as navegações. Já estava relacionado com órgão sexual, não tinha nada a ver com o cesto da Gávea nem com as caravelas, e é um palavrão tão mais antigo ainda do que o nosso próprio país, porque já há registros dele noutras línguas aqui ibéricas, ainda antes de haver Portugal. Portanto, às vezes digo, esse mito que vocês vão encontrar, se procurarem na internet, vão encontrar esse mito em muitas páginas, o mito do cesto da Gávea. Na verdade, eu acho a história verdadeira mais interessante, porque não houve um único português que não conhecesse esse palavrão. O palavrão é mais antigo do que o próprio país. Portanto, temos um país velho, posso quase dizer o palavrão. Portanto, é um dos mitos que eu acho interessantes, mas que é interessante porque quando nós falamos destes mitos, podemos contar a história falsa, que é uma lenda, e depois também podemos contar a história verdadeira como se tivéssemos duas histórias pelo preço de uma. Tem podcasts e participação em programas de rádio e televisão e de divulgação da língua portuguesa. Chega a mais pessoas através dos livros, da televisão ou das redes sociais? Ótima pergunta. Eu comecei por escrever vários livros sobre a língua portuguesa desde 2016 que publico livros e estava a chegar a várias pessoas e estava muito contente. Depois comecei por causa do meu irmão Diogo, que é um dos meus irmãos. Eu tenho o Diogo, o Tiago e a Vera, vivemos todos em Peniche durante muito tempo, só o Tiago é que está em Peniche ainda. O meu irmão Diogo, que vive em Inglaterra, disse-me para instalar o TikTok. Eu instalei o TikTok e comecei a ver alguns vídeos sobre temas que me interessavam. E ele também me disse: olha, faz um vídeo sobre os teus temas. E eu comecei. Primeiro não aconteceu nada, passados uns meses, já eu tinha desistido, comecei a receber comentários nesses vídeos, comecei a fazer mais vídeos a responder aos comentários e comecei a ter assim uma avalanche de comentários e de pessoas a fazer perguntas e por isso e percebi que estava a chegar a muitas pessoas pelas redes sociais, muito mais do que uma vez pensei ser possível com este tema, porque o tema, apesar de tudo, associado à escola, pronto, é sempre visto como um tema aborrecido, não pensei que as pessoas estivessem interessadas, mas ainda bem que estavam. Depois também comecei a fazer programas na rádio e na televisão. Todos estes meios, eu gosto muito de escrever, portanto, eu gosto muito dos livros, e eles começaram a chegar a mais pessoas por causa disto. Mas todos estes meios, claramente, aquele que chega a mais pessoas são mesmo as redes sociais, mais até do que a televisão. Portanto, eu posso dizer que provavelmente serão aproximadamente uns 3 milhões de pessoas por mês que veem os vídeos, um ou dois ou mais. A televisão não chega perto disso, e vem em vários países, o que é bom. E os livros, se chegassem sequer 1% disso, já seria muito bom. Portanto, eu fico contente por ter esta oportunidade por estes vários canais, mas claramente a resposta são as redes sociais. As redes sociais chegam muito mais pessoas do que todos os outros canais juntos. Então, falando nas redes sociais, quem é que o segue mais nelas? Se é uma faixa etária mais jovem ou uma mais velha? Depende da rede social. Eu ponho os vídeos no Instagram, no Facebook, no TikTok, e depois tenho lá aqueles gráficos onde vejo as idades das pessoas que veem os vídeos. O Facebook, claramente, são pessoas mais velhas, acima dos 50, em média. Também há mais novas, claro.
No Instagram é mais equilibrado, o Instagram vai a todas as idades, eu penso que é a rede social mais transversal, em que mais idades usam o Instagram. O TikTok é bastante mais pessoas mais novas, portanto, ali centrado entre os 18 e os 25, até aos 30, portanto depende da rede social. É o que eu posso dizer. O Instagram é mais genérico, tem pessoas de todas as idades. Agora, assim, muito por alto, se eu dissesse, eu acho que felizmente são pessoas de muitas idades diferentes. Talvez as que seguem mais serão pessoas perto da minha idade, aqui por volta dos 40, também se calhar identificam-se mais comigo, não sei, mas também tem pessoas das outras idades a seguir, por isso aí também não posso queixar muito da parte das idades das pessoas. Por outro lado, não sei se iam fazer essa pergunta ou não, a maior parte dessas pessoas em Espanha, curiosamente, há muitas pessoas em Espanha a ver, aliás, em certas redes, em certas alturas até há mais em Espanha do que no Brasil. Depois também noutros países, porque há muitos alunos de português, nós não temos bem essa ideia cá em Portugal, há muitos alunos de portugueses espalhados pelo mundo, na Europa, só em Espanha, nós temos sempre a ideia de que há poucos espanhóis interessados nas escolas, há escolas para adultos, mas mesmo nas escolas secundárias de Espanha, em algumas regiões, não em todas, mas em algumas regiões, há muitos alunos de português. E em França, no Luxemburgo, na Alemanha, no Luxemburgo nós temos um terço da população de Luxemburgo fala português, e por isso também há muitas pessoas interessadas na língua. Portanto, além da questão das idades, a parte geográfica também parece muito interessante, porque é muito mais variada do que nós pensaríamos. Portanto, estes canais que eu tenho nas redes sociais são sobre língua portuguesa, e no entanto chegam a pessoas espalhadas pelo mundo que estão interessadas nesta língua. Sabemos que também está ligada à tradução. Que preocupações é que deve ter um tradutor? Bem, sim, eu estou ligado à tradução. Eu estudei línguas e literaturas, como eu disse há pouco, depois criei com colegas, incluindo a minha mulher, a Zélia, criámos uma empresa de tradução, a Eurologos, que foi em 2006, ela ainda existe, 20 anos depois. Esta empresa de tradução, nós trabalhamos com muitos tradutores e com muitas pessoas em várias línguas, e ah, respondendo à pergunta, a preocupação muitas vezes na tradução não literária, técnica, empresarial, é conseguir fazer aquilo, seja lá o que for, que o cliente quer. O cliente quer um catálogo criado em português, em inglês e em mandarim. Nós temos de encontrar os tradutores adequados para conseguir traduzir para estas línguas. O cliente quer, como já aconteceu, um manual traduzido de inglês para mirandês, a outra língua, uma das outras línguas portuguesas, porque na verdade há mais. Temos o português, o português, o mirandês e a língua gestual portuguesa, que é uma língua diferente e que também é oficial, é reconhecida oficialmente cá. Pronto, é preciso encontrar o tradutor, encontramos o tradutor. E por isso a preocupação muitas vezes para quem trabalha nesta área é encontrar a pessoa certa. O tradutor em si tem de estar preocupado em tentar interpretar bem o texto, escrever bem em português, e nem sempre é fácil interpretar bem os textos que temos à frente. É muito mais complicado, e nós sabemos que hoje estamos num mundo em que a inteligência artificial parece que já resolveu o problema da tradução, não resolveu. Há muitos casos de textos que é preciso uma pessoa intervir. Mas, além disso, mesmo assim, eu diria, nos anos 90, houve um computador que conseguiu vencer o grande mestre do xadrez. Um, Nessa altura ainda estava muito longe de chegar a conseguir fazer uma tradução mais ou menos adequada. Portanto, a tradução é mesmo muito complicada, porque as línguas são diferentes, as línguas são complexas, as línguas têm conotações, têm questões culturais, têm questões que nós nem sempre notamos, diferenças que existem entre as línguas e que nós não notamos mesmo quando sabemos as duas línguas, e o tradutor nota tudo isso, percebe as diferenças entre as línguas, coisas muito simples, ou seja, desde coisas complexas como traduzir grandes conceitos que são culturais, como nós estamos sempre a falar da saudade, que a saudade é muito difícil de traduzir, não é impossível, mas é difícil. Ou então coisas muito simples como nós temos dedos, os ingleses têm dedos, têm fingers e têm toes. Para eles são duas coisas completamente diferentes, os dedos dos pés e os dedos das mãos. Essa é uma pequena diferença. Vou-vos dar mais um exemplo. Há uns anos li um romance de um escritor inglês chamado Ian McEwan, que tinha uma personagem
que se chamava em inglês Prime Minister. E a personagem era de propósito, ele nunca revelava o sexo dessa personagem, para haver uma certa ambiguidade. Será que estava a falar da Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da altura, ou estava a falar de outra pessoa qualquer mais tarde? Não se sabia, não se percebia. O livro todo nunca se percebia se era um homem, se era uma mulher, o Prime Minister. Quando se traduz este livro para português, porque o português tem género gramatical em todas as palavras, em todos os nomes são masculinos ou femininos, era preciso escolher. O tradutor teve de escolher, teve de alterar o livro para que o livro tivesse fosse traduzido. Isto é só um exemplo das muitas complicações e das muitas dificuldades que há na tradução. É também por isso, na minha opinião, muito interessante, porque também é um ato muito criativo. É preciso resolver problemas constantemente, resolver problemas práticos e linguísticos e literários, e por isso é também uma atividade muito, muito interessante. Também é professor. O que é que gosta mais de fazer? O que é que lhe dá mais gozo? Ensinar, investigar ou divulgar? Por ordem, dessas três da universidade, gosto muito de investigar, gosto muito de estar a encontrar coisas novas, e eu também gosto, mas gosto muito de dar aulas. Das três eu gosto muito de dar aulas. Depois divulgar, falar das coisas de que gosto para mais pessoas a seguir. E gosto de investigar, mas das três eu ponho em primeiro lugar o dar aulas. Foi uma surpresa para mim, eu não sabia até começar a dar aulas se havia de gostar ou não, mas gostei muito. E por isso aí a resposta é fácil. Portanto, dar aulas, divulgar e depois investigar. O que é que o inspira para escrever os seus livros? Ou onde é que vai buscar as ideias para os temas para os seus livros? Eu também comecei a escrever, eu comecei a escrever muito, eu era tradutor e sou ainda tradutor de vez em quando, mas era tradutor muito mais frequentemente, e tinha necessidade também de escrever algumas coisas minhas, e então tinha uma página onde ia escrevendo, chama-se, ainda existe certas palavras, nessa página escrevi vários textos sobre línguas e literaturas não, mais línguas e coisas que aconteciam, e depois foi a partir daí que surgiram os livros, a partir dessa página. Depois, mais tarde, comecei a pensar como é que os temas surgem. Muitas vezes é em conversas, ou em perguntas que me fazem, ou posso estar a conversar com os meus filhos e lembro-me de qualquer coisa. Há pouco estávamos aqui a conversar e eu falei daquele sinal de trânsito e até apontei aqui, escrevi aqui para, olha, uma boa ideia se calhar para escrever qualquer coisa sobre este sinal de trânsito daqui a uns tempos. Portanto, muitas vezes estamos a conversar, estamos a fazer qualquer coisa e vem uma ideia e vou apontar ou num bloco ou no meu telemóvel, porque me apetece escrever sobre aquilo. Uma das coisas que eu gosto quando escrevo, que é um pouco diferente da escrita académica ou da escrita sobre alguma coisa mais técnica. Muitas vezes o que eu gosto é estar a contar uma história qualquer por trás daquele tema. E isto também acontece quando estou a fazer um vídeo para as redes sociais, porque na verdade por trás do vídeo está ali não é bem uma escrita, porque posso não estar a escrever, mas está ali a pensar como é que eu hei de contar esta história, como é que eu hei de dizer isto de alguma maneira, e é um desafio criativo também que eu gosto muito. Por isso a inspiração aparece de vários sítios, de forma pouco planeada, mas depois a partir do momento em que aparece ali uma ideia, um tema, há este trabalho que eu acho muito interessante, é quase como alguém pensa, eu vou desenhar alguém, está ali a trabalhar no desenho, a fazer novas versões. No meu caso, eu tenho ali qualquer coisa para fazer, para dizer, algo que eu gostava de dizer, e estou ali a trabalhar e a pensar como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou conseguir transmitir aquela informação ou aquele pedaço sei lá, de conhecimento sobre a língua de uma forma que seja relativamente rápida, porque nas redes sociais nós sabemos que temos um limite, mas que ao mesmo tempo interessa as pessoas, portanto acaba por ser quase um desafio. Quase não, é um desafio. Então, aqui uma pergunta também. Falou brevemente na inteligência artificial e é para saber, tendo em conta a situação atual dela e como ela está a avançar, como é que ela pode afetar e, se calhar, de uma maneira até ameaçar o trabalho na tradução, ou se, por exemplo, se a interpretação humana é suficiente para que isso não seja algo a ter atenção. Está a afetar, sem dúvida. Portanto, há trabalhos que antigamente os tradutores faziam e agora já não fazem, mas há outros trabalhos mais difíceis que continuam a fazer, portanto, mas que está a mudar sem qualquer dúvida. Aquilo que eu posso dizer é que, ou seja, agora o tradutor humano
tem mesmo de ser um grande tradutor, porque para ser um mau tradutor, a inteligência artificial já faz más traduções. Portanto, a pessoa tem mesmo de ser boa. Por outro lado, posso dar o exemplo dos contabilistas. Ah, quando, portanto, no século XIX, se nós fôssemos até ao século XIX e fôssemos ver o que é que um contabilista fazia, ele fazia contas. E as contas não eram muito diferentes daquilo que o Excel, que o Microsoft Excel faz hoje. Ahm, os contabilistas, apesar de ter aparecido o Microsoft Excel, não desapareceram. O que fazem hoje é que são coisas diferentes, mais complexas, que, portanto, apoiam as empresas, fazem quase, digamos, uma espécie de consultoria. Os tradutores hoje estão a caminhar para um mundo em que traduzem, mas também, se for preciso, criam, ajudam a transformar, imaginemos, um texto num vídeo ou num texto num cartaz, fazem coisas como a interpretação simultânea na língua gestual portuguesa, aquilo que vocês veem na televisão quando alguém está a interpretar, isso dificilmente vai ser substituído por máquinas, porque as pessoas gostam de ver uma pessoa a fazer esse tipo de interpretação. Fazem também coisas como audiodescrição. Quando há uma série ou um filme na televisão, há também uma versão com audiodescrição para as pessoas que não conseguem ver ouvirem o que é que está acontecendo na série ou na peça de teatro. Isto é um trabalho de tradutores. Fazem também trabalho, por exemplo, de adaptação. Eu tenho um aluno, um ex-aluno, que hoje é investigador, é investigador na área da tradução, e ele foi diretor de dobragem de músicas. O que ele faz é transformar as músicas dos filmes da Disney em versões portuguesas, que não é só traduzir, não é só. É preciso que aquilo encaixe na música, que aquilo encaixe por exemplo, quando aparece um boneco com a boca aberta, a vogal tem de estar lá, não pode ser uma consoante, porque se for uma consoante não encaixa com a forma da boca. Tudo isso é preciso fazer para que, é preciso pensar nisso tudo para que a música resulte. E é verdade que a inteligência artificial faz muita coisa, mas não faz ainda este tipo de trabalho humano, ainda de tentativa e de erro e tentativa. Por isso, o trabalho do tradutor está a ser alterado, claramente, mas não é só do tradutor, é muitas profissões, dos advogados, até os médicos têm mudanças com a inteligência artificial. Portanto, é óbvio que vai haver mudanças e que está a haver mudanças, mas não me parece que, ao contrário do que se pensa, que a tradução vai desaparecer. Só para vos fazer aqui um enquadramento também, a tradução automática está a ser investigada desde os anos 50 do século XX, desde os anos 50, portanto, há muito tempo. Desde o início quase que havia sempre a ilusão, isto é daqui a 5 anos já há uma máquina que traduz. Nunca houve, até agora. Não quer dizer que agora não apareçam. E agora nós sabemos, temos inteligência artificial que faz boas traduções em muitos casos, mas faz nos casos, já não faz noutros. Há casos em que é preciso uma pessoa responsabilizar-se pelo texto. Portanto, há, digamos, um mundo agora um pouco mais imprevisível para quem trabalha em tradução e noutras áreas, mas que ainda exige muita intervenção humana. E eu estou convicto que vai continuar a ser necessário haver muitos seres humanos por trás de quem escreve, reescreve, recria textos e filmes e séries e peças de teatro. A língua portuguesa é uma língua muito especial, há muitos valores das palavras que é difícil traduzir ou colocar noutras línguas. Diria que é um apaixonado pela língua portuguesa ou por todas as línguas no geral? Todas as línguas no geral, a língua portuguesa também, claro, é a minha, não é? É a nossa, e trabalho com ela todos os dias e por isso interessa-me em particular, como a todos nós, interessa-nos a todos nós, mas eu gosto muito da linguagem humana em geral, do fenómeno da linguagem, do facto de termos tantas línguas, porque é que os seres humanos têm este tipo de linguagem um pouco diferente dos outros animais, com algumas diferenças particulares. Há alguns animais que se aproximam de nós, mas há uma grande diferença, porque a nossa linguagem é transmitida culturalmente, de geração em geração, não vem nos genes, portanto, é algo que é transmitido de pais para filhos e não só, também, né, em várias gerações. É uma linguagem em que temos conjuntos de sons que, que se conjugam de maneira diferente e criam um significado. É uma linguagem que nos identifica muito. Cada língua, nós costumamos dizer, para que é que serve uma língua? Para comunicar. Mas não só. A maneira como a pessoa fala mostra como é que de onde é que a pessoa é, quem é, o que é que quer fazer. É quase como a roupa. A roupa também serve para nos proteger do frio, mas também nos identifica. Uma pessoa veste-se de uma maneira e as pessoas têm uma certa imagem dessa pessoa. Não é? E a língua tem também isso. Por isso para mim é tão fascinante o facto de haver
línguas diferentes e termos esta forma de comunicar tão estranha, se vimos bem, em comparação com com as outras espécies animais que existem na Terra. Portanto, se me tivessem de dizer gostas só do português, mas muito, ou gostas de todas as línguas, e também do português, claro, eu diria a segunda opção. Então, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceito o convite a esta entrevista que nós fizemos. Foi muito interessante ouvir a sua experiência, as respostas que deu às nossas perguntas e também aprender um pouco mais sobre o seu percurso, o seu trabalho. Esperamos que tenha gostado de conversar connosco e muito obrigado e até à próxima. Obrigada. Obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Sim. Obrigada. Muito obrigada. Um dia destes sabemos nos encontrar ao vivo aí na escola. Obrigado. Obrigada. Obrigada.